O evangelho deste domingo, o quinto da Páscoa, 2 de maio de 2021, é o de São João, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. Proponho que vocês deem uma pausa aqui para ler o evangelho e logo a seguir voltamos para a reflexão. Jesus conta esta metáfora da videira para afirmar que ele é o novo, porque a videira passada, como chamavam os profetas, o povo da antiga aliança, fracassou, falhou, desviou a sua missão e se transformou no templo explorador do povo, também assassino, com seus sumos sacerdotes, fariseus, saduceus, que perseguiram Jesus o tempo todo e ainda colaboraram com a morte dele, associando-se ao Império Romano. É preciso agora uma nova videira. E ele diz, eu sou a videira. É videira nova. A identidade autorrevelacional dele é esta. Eu sou a videira. Da mesma forma como Deus disse para Moisés, diante da sarça ardente, eu sou Yahvé. Eu desci porque ouvi o clamor do meu povo e vim para libertá-lo. Jesus é o libertador, agora ele é a videira. Ele agrega na videira os seus novos ramos, que são os seus discípulos. Os discípulos são os ramos que devem produzir muitos frutos. E nesse ambiente em que Jesus é a videira e os discípulos são os ramos, ele diz que há um agricultor cuidadoso, que cuida, através dele cuidou desses ramos. Como faz o bom e cuidadoso agricultor? O Pai é o agricultor. Primeira missão dele é cuidar, como Jesus fez com seus discípulos. Cuidou de cada um, cuidou do grupo, preparou o grupo para ser esta videira com os galhos resistentes e produtivos de muitos frutos. Mas também a outra missão do agricultor, do pai que é agricultor, também através de Jesus, é a poda, é podar os galhos, os ramos que não produzirem frutos. Serão cortados e jogados na fornalha, jogados na fogueira. Porque a grande missão desta videira que é Jesus, através dos seus galhos, seus ramos, é produzir frutos, e nós logo a seguir veremos que frutos são esses que vêm a favor da humanidade. Mas esta videira precisa de uma seiva para se manter viva, dinâmica, bonita, esbelta e forte no mundo sacudido por tantas violências sofridas pelo próprio Jesus. Ele diz que ele é a seiva. As palavras dele são a seiva que produzem energia, que produzem alimento, que produzem força nas vidas dos seus discípulos. E essas palavras dele são: permanecei em mim. Permanecer nele é buscar o Jesus mais autenticamente possível, não o Jesus das nossas frustrações, o Jesus das nossas vontades, dos nossos desejos e até das nossas perversidades, como ao longo da história se percebe o que fizeram com Jesus. Mas permanecer nele é ouvir as suas palavras, procurar entendê-las. O Jesus de Nazaré, o Jesus Galileu, o Jesus agora que conta nesse trecho, nesse bloco que vai do capítulo 13 ao capítulo 17 de São João, este Jesus que aí está consolando seus discípulos no momento extremamente difícil que antecedem a sua prisão, a sua captura, o seu julgamento e a sua condenação por uma morte absolutamente injusta, por uma pena que matou o maior dos justos que já pisou esse planeta. E ele diz então que esta seiva de permanecer nas palavras dele produz frutos.
E um dos frutos que eu identifico aqui nesse bloco é o do capítulo 14, versículo 1 de São João. Crede em Deus, crede também em mim, o fruto da fé. O que qualifica a vida humana, já diz, por exemplo, o teólogo Juan Luís II, é a fé. A fé que consegue encontrar a origem, os meios e os fins da vida. E esta origem está no próprio Jesus, que é a videira. Os fins é nos tornarmos esta videira, sendo ramos desta videira produtivos, que são capazes de produzir muitos frutos, permanecendo nele, sendo alimentados por ele. Então, a fé é esse primeiro fruto da videira que os ramos devem produzir. A fé que vem de Deus. Deus nos dá a fé. A fé é um dom divino que nós devemos acolher, que nós temos a oportunidade de acolher, a graça de acolher, porque é Deus que dá a fé para a humanidade. E o segundo fruto é o amor que identificar no próprio Jesus. A palavra amor, que é muito desgastada, muito difícil de ser entendida o que ela quer dizer, em Jesus ela se torna clara. Nesse momento, no capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos no momento mais difícil, mais crucial, de pânico, de medo, porque eles estão no interior do cenáculo e ali fora, Jerusalém é ocupada militarmente, pronta para prender Jesus e aniquilar com a videira, tentar matar a videira. E Jesus, então, naquele momento crucial, mostra o que é o amor, o que é fazer o amor, o que é fazer acontecer o amor. Como segundo fruto mais importante da videira, que é lavar os pés dos seus discípulos, tocar em cada um, conversar com cada um, inclusive lavar os pés de Judas. Jesus não se nega a lavar os pés de ninguém. E voltando à poda, ali nesse ambiente, Jesus mesmo, como o próprio Pai, poda a sua videira, poda os seus ramos e tira de Pedro a fragilidade quando ele diz: não, dos meus pés não lavarás, porque eu já tomei banho. Jesus fala do significado, do ato amoroso de lavar os pés para limpar Pedro, para limpar os ramos, para purificar os ramos, já que Jesus inicia dizendo: vós já estáis limpos. Jesus limpou ali, naquele ato profundamente amoroso. Então o amor que vemos em Jesus limpa, qualifica a vida, prepara a vida para a produção de mais e mais frutos de amor. Mas um amor que, depois que ele termina de lavar os pés dos discípulos, se coloca de pé, com a toalha ao seu redor, e pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Pois é, se eu lavei os pés de vocês, agora lavem os pés uns dos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Discípulos de Jesus são os que vivem esse fruto do amor, os que fazem o amor entre si, que são capazes de se servirem. O nome do amor aqui é serviço. Servir um ao outro no momento da maior fragilidade, no momento do risco da traição, no momento do risco da divisão, no momento do risco do medo abocanhar a todos. É hora de nos servirmos, de nos ajudarmos, de nos apoiarmos, de ombrearmos um ao outro para nos fortalecermos e assim fazermos no mundo como fruto que se estende para o mundo inteiro, para saciar a fome de amor que as pessoas têm. E para concluir, é bom que nos demos conta de que esta videira que veio para ser nova, ser novidade, para produzir frutos, ela qualifica as pessoas com as palavras que no final, aqui no versículo 8, vão chamar de assim o Pai é glorificado. A glorificação é quando nós nos alegramos em produzirmos frutos e não sermos inativos, não sermos improdutivos, sermos inúteis, mas produzirmos os frutos aqui, gerando fé também nas pessoas, gerando amor nas pessoas, servindo ao ser humano. Hoje, no momento em que gravo,
ouvi o testemunho de uma pessoa que disse que estava distribuindo comida para os que padecem fome, nesse momento de pandemia, nesse momento de calamidade no mundo, nesse momento de miséria, nesse momento de fome do nosso irmão e da nossa irmã. Isto é de servir, isto é distribuir amor na prática, sem muita falação, de realizar o que Jesus mandou. Enfim, ao olharmos para Jesus dentro do cenáculo, conversando com seus discípulos, ensinando a produzir os frutos dos ramos anexados na videira, que prolongam a videira nas suas próprias vidas, buscarmos realizar neste mundo de tanto ódio, de tantas sombras, de tanta pobreza, de tanta miséria, de tanta afronta aos mais humildes, aos que são mais pisados, como Jesus fez, de produzirmos frutos que resgatem a dignidade e as vidas humanas que tanto Deus ama e que mandou Jesus amar. Assim como o Pai me enviou, Ele também nos envia. Eu vos envio, disse Ele, envia para este mundo, para sermos estes ramos, estes galhos que se estendem no mundo, produzindo muitos frutos. Fruto da fé, produzir frutos da fé nas pessoas. O fruto do amor, produzir o amor na vida das pessoas. Fazer o amor de Deus com as pessoas. Servir as pessoas. E assim ajudarmos com que as pessoas se recuperem, se salvem, se libertem, se qualifiquem. Que a bênção da videira frutifique em ti. Que a bênção da videira enche a tua vida da seiva das palavras de Jesus que permaneçam em ti. Que a bênção da videira te ajudem a produzir muitos frutos no meio da humanidade, nas relações com os outros, custe o que custar, rejeitem ou não, que produzam frutos em ti e através de ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.